Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma coisa que parece aparentemente aleatória, que surgiu num contexto aleatório em que eu não imaginava, mas eu senti vontade de gravar esse episódio. Então, tipo assim, eu não fiz nenhum esboço pra ele e lá vamos nós. E basicamente, não sei se teria uma frase como que eu poderia definir tudo isso, mas o que eu gostaria de passar e transmitir pra vocês de alguma forma é aquilo que nos é mais precioso nessa vida. E hoje o que eu gostaria de dar um enfoque com relação a essa frase é de que uma das coisas que são mais preciosas na vida é a eternidade. E o que é eterno no nosso mundo, se não Deus, primeiramente, e as pessoas que nos cercam. Então, e hoje eu gostaria de dar um enfoque nas pessoas. E isso é algo muito louco que eu estive pensando ao longo desses dias, de como que o mandamento, né, dois dos principais mandamentos que o Senhor nos deu, que o primeiro é ame ao Senhor seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. E o segundo mandamento é ame seu próximo como a ti mesmo. Eu acho muito curioso, e não é curioso, não é coincidência, Deus ele é intencional em tudo que ele faz, mas eu acho muito lindo, acho muito incrível de ver como que dois dos principais mandamentos de Deus que ele nos ordena, que ele nos dá, é voltado a coisas eternas. Então, primeiramente ao Senhor, que é um Deus inabalável, imutável, que não muda, que permanece para sempre, desde sempre existiu e continuará para sempre existindo. E o segundo mandamento diz respeito a pessoas e nossas almas são eternas. E então, por mais que a nossa passagem com o nosso corpo aqui nessa terra seja é, passageiro, né? Seja com esse corpo que a gente tem, ele vá perecer, ele vá voltar pro pó. A verdade é que a nossa alma, ela é eterna e existe só um destino, ou céu, ou inferno, com Deus ou sem Deus. E o que eu gostaria de falar com vocês, e que Deus falou muito comigo, através desse momento que eu estive na minha cidade natal, com as pessoas que eu tanto amo e cresci junto, é de justamente disso, sabe? De que a maior importância, uma das coisas mais importantes da nossa vida que nós temos é as pessoas, sabe? Talvez gerar em você, de certa forma, uma reflexão ou um pensamento de como que a gente tem tratado as pessoas à nossa volta. E algo que é muito curioso e que também surgiu na minha mente hoje é que quantas vezes a gente é tão educado, quantas vezes eu já me peguei com esse comportamento? E às vezes a gente é tão educado, a gente é tão gentil com pessoas que são de fora da nossa rede de apoio. Não sei se você me entende, sabe? Mas eu vou te dar um exemplo. Parece bobo, mas só pra ilustrar, espero que você entenda. Mas é como se fosse, sei lá, quando você tropeça, quando você pisa sem querer no pé de um estranho, você pede desculpa, você se sente culpado e fala, meu Deus, tipo, me desculpa, mil perdões, enfim. E quando às vezes a gente faz essa mesma coisa com pessoas que são da nossa família, ou são mais próximas de nós de alguma forma, a gente muitas vezes a gente não dá tanta importância ou não considera tanto como se fosse um estranho. Não sei se isso tá fazendo sentido pra você, eu espero que sim. Mas é muito isso que vem na minha mente, sabe? Quantas vezes a gente trata outras pessoas e não me entenda mal, não tô falando que a gente não deva tratar outras pessoas bem, mas o que eu tô dizendo é justamente que a gente deve tratar todas as pessoas bem, independentemente se elas são próximas de nós, se não são próximas. É claro que o grau de intimidade, ele tem muita influência sobre o nosso comportamento e tudo mais, mas o que eu tô dizendo agora, né, nesse momento, é sobre gentileza, é sobre gentileza mesmo, sabe? É sobre respeito, é sobre cuidado, é sobre o amor. E eu acho interessante, mais uma vez, de que Deus ele nos ordena o amor, e não necessariamente amar as pessoas significa gostar de todas as pessoas, mas a atitude, o amor é uma atitude. Então, muitas vezes, por mais que você não goste de uma pessoa, isso eu aprendi com o C.S. Lewis no livro do Timothy Keller, mas ele fala muito sobre isso, de que por mais que a gente às vezes não goste de uma pessoa, se a gente começar a tratar ela como Jesus nos ordena, com amor, então colocando nos no lugar dela, sendo gentis, sendo amáveis, não pagando com a mesma moeda, de uma forma ou de outra a gente vai aprender, vai cultivar, digamos assim, amor por essa pessoa. A gente vai começar a olhar pra ela de forma diferente. Então, o amor muitas vezes não é necessariamente gostar de todas as pessoas. Deus não pede isso de você, mas o que ele pede é que você trate bem todas as pessoas. O que ele pede é que o amor de Cristo que entrou no seu coração transborde da sua vida sobre outras pessoas. E muitas vezes, eu sempre falo isso aqui, mas é muito importante eu ressaltar, de que muitas vezes o amor que as pessoas tanto precisam não estão apenas na sua palavra, de Jesus chama, de que Jesus pode te salvar. Mais uma vez, não me entenda mal, não tô dizendo que o evangelho não deve ser pregado com palavras. Deve sim.
mas que nossas ações, muitas vezes, elas vão falar mais alto. Eu vejo muito isso em campus, né, na faculdade, de que muitas pessoas, elas não querem, não precisam de mais uma palavra de Jesus chama ou de, sabe? Muitas vezes o que elas precisam é de uma pessoa que as abrace, de uma pessoa que mostre o amor e a misericórdia do Senhor sobre a vida dela, com ações, com atitudes, sabe? Que mostra que o Evangelho realmente tem poder de salvar o ser humano, de que o Evangelho tem poder de restaurar a humanidade, de ressignificar e restaurar a dignidade do ser humano diante do Senhor através das suas ações, sabe? E muitas vezes são coisas tão simples, um abraço, uma palavra, que Deus quer que a gente transborde, realmente derrame sobre a vida de outras pessoas. Então, enfim. Essa é uma meditação que veio muito à minha mente. Porque muitas vezes a gente fica tanto tempo no celular, a gente fica tanto tempo em redes sociais, em coisas que não nos agregam em nada, sabe? E uma conversa com alguém, quantas vezes pode nos ensinar tanto? Ou nós podemos ensinar algo a outra pessoa? Em Provérbios 18:1 vai dizer assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Uau, que provérbio forte, né? Mas ele não deixa de ser verdadeiro. Porque não tô dizendo que estar sozinho é ruim, no sentido de, tipo assim, nossa, eu não posso estar sozinho, eu preciso sempre estar na companhia de pessoas. Não é isso que eu tô te dizendo. Mas a verdade é que aquela pessoa que sempre, 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 sempre está sozinha, de que não gosta ou não quer a companhia de outras pessoas, a verdade é que ela busca muitas vezes o próprio interesse, porque pensa comigo, quantas vezes a gente já teve, ou até mesmo terá na vida, de que ceder parte do nosso tempo, ainda que a gente às vezes esteja com pressa, ou a gente não tá nem tão interessado naquele assunto, mas a gente se dispõe, ou irá se dispor, a ouvir aquela pessoa, a realmente prestar atenção e dar atenção que essa pessoa às vezes tanto carece, sabe? Isso não vai, talvez, muitas vezes, não muitas vezes, mas pode acontecer disso não nos agregar em nada. Então, quando pensa nisso, cara, quando você para pra escutar outra pessoa, quando você para pra muitas vezes conversar com ela, você não tá buscando o seu próprio interesse. Você tá buscando o interesse, não buscando, né, mas você tá de alguma forma se importando com aquilo que a outra pessoa precisa nesse momento, que, por exemplo, é ser ouvida. Isso me lembra um dos relacionamentos, né, que o ser humano tem, que pode ter, é o casamento, que no casamento você não busca o seu próprio interesse, você não se casa para fazer você mesmo feliz. Você casa para fazer o outro completo, esse completo entre aspas, é claro, mas assim, você se casa para fazer o outro feliz, você se casa para que outra pessoa seja, digamos assim, realizada, sabe? O casamento é puramente Filipenses 2, com o próprio Cristo que se desceu à terra e se fez homem para morrer pela humanidade, quando ele mesmo é, era justo, era santo, era puro, e ele não merecia aquilo, sabe? No sentido de que ele, entre aspas, não precisava fazer aquilo, ele fez puramente por amor. Então, quando nós paramos para escutar outra pessoa, nós estamos depositando, nós estamos de alguma forma ou de outra mostrando que o Senhor as ama. E acredito que a faculdade de psicologia me ajuda muito a perceber isso, mas a questão é que eu tenho percebido tanto, 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 que uma das coisas que as pessoas mais precisam atualmente é serem ouvidas. A gente tem, sabe, a gente tem estado tão imersos nas redes sociais, na tecnologia, e sabe, na correria da vida, que muitas vezes a gente não para pra ouvir quem tá do nosso lado. E isso faz tão mal a nós, muitas vezes, que vamos deixar de aprender algo com outra pessoa, vamos deixar de ser sal, às vezes, sabe? Pra simplesmente estar no celular, entende? E aqui o provérbio completa dizendo: e se opõe à verdadeira sabedoria. Isso significa que a verdadeira sabedoria, ela não pode ser construída sozinha, não há como o homem ser sábio sozinho. Ele depende do conhecimento de outras pessoas que muitas vezes vieram antes dele, para que ele tivesse a compreensão de mundo que ele tem hoje, sabe? Então a gente dizer que a gente é autossuficiente ou a gente se isolar a todo momento não é algo bom, não é algo saudável para nós que somos seres humanos. A gente precisa de contato, a gente precisa estar em sociedade, a gente precisa de conversa. A gente já tem alguns episódios falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição caso você queira ouvir. Mas essa é uma das reflexões que eu tive hoje, essa semana, e que eu achei relevante compartilhar com vocês, sabe? Então,
Minha oração é para que a gente venha cada vez mais estar atentos à direção de Deus e aquilo que Ele quer de nossas vidas, sabe? Que a gente não venha considerar a nossa vida como preciosa, mas como diz em Atos 20, 24, que em nada eu considero a minha vida preciosa, parafraseando, mas basicamente é isso que Paulo diz, que ele nada considera a vida dele preciosa, mas ele, ele simplesmente quer viver para cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a vida dele. Então, eu espero que isso tenha te edificado de alguma forma, te feito pensar, te gerado uma inquietação. E eu oro para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, traga mudança, que a gente venha a ser cada vez mais o bom perfume de Cristo na sociedade, que perece, infelizmente, dia após dia. Nós venhamos ser proclamadores do Evangelho, que nós não venhamos guardar para nós o remédio, que é Cristo. E por último, para finalizar, eu gostaria de ler um último provérbio que está lá no Provérbios 27, 17, que vai dizer assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Mais uma vez, isso me ilustra muito o casamento, porque o casamento, é claro, né? Você viver 24 horas com uma pessoa e pra sempre ainda, né? É uma decisão muito séria que tem muita responsabilidade. Claro que tem momentos felizes, momentos alegres, mas ao mesmo tempo tem momentos em que ali, pequeno ou grande, vai haver um certo atrito. E esse atrito, na maioria das vezes, a intenção, né, de Deus, creio eu, de unir dois seres humanos, um homem e uma mulher em um casamento, é justamente isso, é gerar crescimento, é gerar amadurecimento em ambos, para a glória dele, claro. E da mesma forma, isso também pode ser explícito, claro que de uma forma diferente, num espectro diferente, numa amizade, em que uma amiga, quando ela confessa seu pecado a uma amiga, de alguma forma de outra ela está sendo afiada por essa outra amiga, ou quando até mesmo há conflito, e esse conflito ele precisa ser mediado, ele precisa ser resolvido, mais uma vez há crescimento, sabe? E que a palavra de Deus seja nosso maior norte, seja a nossa maior bússola, nosso coração esteja alinhado ao coração do Senhor e à vontade dele para nossas vidas. Eu espero que esse episódio tenha falado ao seu coração de alguma forma. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, a gente tá sempre por lá. E eu te encontro na próxima semana, no próximo episódio. Conto com você. Muito obrigada por ter me escutado até aqui.